São milhares os que ali passam diariamente. Apressados e indiferentes, seguem a sua marcha, parecendo ignorar quase por completo aquele imponente e emblemático edifício que se ergue junto à Marginal. Muitos já se habituaram a vê-lo, mas já nem sequer reparam nele. Simplesmente passam, desconhecendo que este guarda milhares e milhares de histórias de crianças que ali foram felizes um dia. Histórias que, todas somadas, fazem a história da antiga colónia balnear infantil O Século, que hoje tem como herdeira a Fundação O Século e que ajudam a compor o retrato social do Portugal do século XX. Para começar a contar esta história, é preciso recuar ao dia 10 de setembro de 1927, quando a colónia balnear infantil de O Século foi inaugurada nas instalações da antiga fábrica de conservas em São Pedro do Estoril, por iniciativa do jornal O Século. A instalação não foi definitiva. Nos anos seguintes, devido à necessidade de fazer obras de remodelação, a colónia muda-se para a vizinha Vila da Parede, tendo tido diferentes localizações. Regressa 5 anos mais tarde, em 1932, a São Pedro do Estoril, onde eram recebidas crianças desfavorecidas oriundas de todo o país. A colónia é o resultado, digamos assim, é o corolário de uma série de iniciativas que se desenrolavam desde o final do século passado, do século XIX e no início do século XX, das colónias de férias que eram dirigidas ao que na altura se chamava a infância desvalida, ou seja, às famílias e às crianças mais necessitadas. O que movia estes filantropos era exatamente o fato de haver um elevado número de crianças que apresentavam cifose, escoliose, raquitismo, tuberculose de vários tipos e que constituíam um problema social grave na altura, e então essa realidade moveu estas pessoas a criarem estas colónias que, segundo se dizia na altura, precisavam de banhos de sol e de mar. O jornalista João Pereira da Rosa, então diretor do jornal O Século, foi o grande mentor e impulsionador da criação da colónia balnear e da sua instalação em São Pedro do Estoril, mas para isso contou com a ajuda não menos importante do Conde de Montreal, que em 1933 doou 250 contos para a compra dos terrenos de São Pedro do Estoril. Órfão desde cedo e com uma infância difícil, Pereira da Rosa acalentava um sonho, o sonho de um dia poder ajudar as crianças que, tal como ele, passavam por dificuldades na infância. Um sonho que acabou por concretizar. Foi uma espécie de ato de amor que tinha esta característica sublime de ser dirigida a pessoas que ele não conhecia. A colónia proporcionava, durante muitos meses por ano, salvo erro, de início desde maio até outubro, férias a crianças que vinham de onde viessem e podiam ali estar instaladas durante 20 dias. Muitas delas viram o mar pela primeira vez, muitas delas, se não todas, tiveram férias pela primeira vez e, de facto, a miudagem passava ali 20 dias de sonho para eles. Sobretudo crianças que vinham com muitas dificuldades, com muito poucos conhecimentos básicos, vinham do interior, sobretudo daquelas zonas mais isoladas e mais fechadas da província. E nós tivemos aqui crianças, desde crianças que nunca tinham visto o mar, isso era a maior parte delas. Portanto, está a ver a necessidade que era de ter junto delas um monitor que a acompanhasse, que a fizesse, que conversasse com elas de forma a fazer perder o medo do mar, perder o medo de contactar com os outros meninos e mais de conhecer e de aprender a comer. Nos primeiros anos, o funcionamento da colónia balnear era financiado pelo jornal O Século e pelos donativos dos seus leitores, mas com o passar do tempo, as verbas foram começando a escassear. É então que João Pereira da Rosa, conseguindo o apoio decisivo da Câmara Municipal de Lisboa e do Governo do Estado Novo, encontra uma solução. A Feira Popular de Lisboa, inaugurada em Palhavã em 1943, passa então a ser o instrumento financiador da colónia.
determinada altura, há dificuldade em conseguir manter a colónia devido aos custos de funcionamento que ela tinha. E então surge a iniciativa da Feira Popular, que está ligada ao século também e que de facto foi uma das formas que houve para poder resolver esse problema. Nesta altura, a proximidade do antigo regime à colónia era notória e isso traduzia-se nas frequentes visitas dos governantes a São Pedro do Estoril. De facto, o regime então vigente do professor Salazar deu grande apoio, não apenas por via dele, mas por via de alguns ministros que nos deram a honra de visitar a colónia, deu um grande apoio àquela instituição. E, curiosamente, depois do 25 de Abril é que a colónia morreu. O Estado democrático destruiu uma obra social que era importantíssima naquela época. O Presidente Carmona teve cá 2 vezes, Américo Tomás teve cá 2 vezes, Salazar teve cá 2 vezes, Marcelo Caetano visitou a colónia, Américo Tomás, quando visita uma vez, ainda é como Ministro da Marinha, Marcelo Caetano também como Ministro da Presidência, mas é uma obra que está muito ligada, depois é muito apoiada pelo Estado Novo e é uma obra em que, de facto, isso acho que atesta bem o que tem vindo a dizer, o facto de ter merecido sempre a presença, a visita dos altos dignitários do regime. Alheio a tudo isto, quem passou pela colónia balnear infantil no século não esquece os bons momentos que ali viveu. Por mais anos que passem, as memórias continuam bem vivas e as recordações, essas são inesquecíveis e quase sempre boas. 20 dias na colónia. Quando a gente chegou aqui, isto foi tudo novidade. Mas era que foi tudo muito feliz. Estávamos encantadas, depois as camaradas, cada uma com os lixos, e a gente todas numa paródia. A gente quase não dormia de noite, aquelas primeiras noites não dava para dormir. Mas depois apagava a luz, para o silêncio, e a gente já não podia fazer barulho. Mas aquilo, quando a gente se apanhou as camaradas sozinhas, aquilo foi uma festa. Lembro de estar na camarata, nesse tempo não era um quarto, era uma camarata, aí com uns 40 na camarata. Nós lembro de ouvir o barulho da caminhonete, engarnava em primeira para fazer a curva e a luz da caminhonete corria a camarata toda, conforme ela dava uma curva. Uma memória que não me esquece, aquela luz, a gente quase a dormir, e passava a luz. Uma coisa fantástica era um xarope que lá davam para abrir o apetite, que toda a gente corria para a enfermaria para tomar a respectiva colher de xarope, que aquilo era agradável de se tomar. Menos agradável é o facto de um chapéu de palha que éramos obrigados a usar, e aquilo picava, mas picava bem na cabeça dos jovens. Entrada no refeitório, sempre em formatura, portanto, eram umas férias simplesmente maravilhosas. As brincadeiras à noite com almofadas na camarata, e ali eram andar a correr. Também me lembro de dar beijinhos. Tivemos sessões de beijinhos também assim meio às escondidas, com meninas, também me lembro disso. Então arranjou lá alguns namoricos? Não. Arranjei um namorico e ainda hoje sei onde mora a mocinha e nunca tive coragem de lá ir. Lembro do diretor, da filha do diretor, das camaratas e da gente ir para aqui nos divertirmos e brincarmos. Era uma coisa formidável para nós, aquilo era o sair da gaiola e vir para o espaço, uma liberdade total, uma coisa que nunca esqueço. Tenho passado aqui imensas vezes, tenho parado aqui dezenas de vezes a olhar para aquilo. Igualmente inesquecíveis eram os banhos de mar na praia de São Pedro, um dos pontos mais altos da estadia na colónia balnear. Para muitas crianças, aquela era a primeira vez que viam o mar e era também a primeira vez que nele tomavam banho. E foi lá que eu aprendi a nadar. A nadar não, a entrar na água. Fazíamos bichos, debaixo d'água, saímos da água, lá ia, seguiu. Cada um dava um mergulho. Já não íamos nadar, porque éramos muito miúdos, 10 anos. Era forçado, porque era forçado, mas eu também queria tomar banho. Estar na bicha, para chega o homem, não me lembro, eu tapava a boca, meteu a cabeça debaixo d'água, pronto, já tinha o banho tomado. Mas ali foi o primeiro banho, a primeira coisa de sentir que estava dentro da água, foi na colónia do século. O seu banheiro pegava em nós, tapava o nariz, tapava a boca, era um banho chamado banho forçado. Mas pronto, tomávamos banho. Na praia,
montava-se uma grande tenda onde as crianças deixavam a roupa e depois brincavam ali um bocadinho, e quando era a altura dos banheiros irem ajudar as crianças a tomar banho, muitas não queriam nem molhar os pés, mas aí havia assim aquela coisa da obrigatoriedade, não é? Então pegavam nas crianças, vinham até à beira d'água e depois davam-lhes um mergulho. Alguns coitados ficavam assim um bocadinho com falta de ar, mas pronto, era o normal. O banheiro era simpático, mas era fazia um bocadinho força connosco. Era assim um bocadinho assim, não sei, não tinha... Quer dizer, a gente éramos miúdas muito requietas, não é? E ele via-se aflito para conseguir segurar a gente, não era fácil. Naquela altura não era fácil já. A gente queria andar lá e ele muitas vezes também era mergulhos e tudo. Chegava ali com a cabeça, vamos embora mergulhar. Poxa, não era assim muito... Não era assim muito... Pronto, mas a gente também éramos rebeldes, não é? Mas ele não era assim muito meiguinho nessas coisas da parte do banho. Não era. Sol, praia, mar, descanso, muita brincadeira, diversão e comida. Era tudo isto que a colónia balnear tinha para oferecer às crianças. E quando tocava o sino, já todos sabiam que era hora de comer. Ora, este sino para que servia? Servia para quando o almoço ou o jantar estava pronto, o cozinheiro vinha à copa com o sino, tocava, o cozinheiro por acaso era o meu pai, a minha mãe era a encarregada da copa, pegava no sino, atravessava o refeitório que já estava completamente pronto para receber as refeições, e ia até ao hall, onde as crianças que tinham entrado estavam a lavar as mãos para entrar, que entravam todos por ali. Portanto, era o sino da paparoca. Muito bom, tudo com fartura, os lanches e tudo, aqueles caixinhos de uvas naqueles cestos, com os pãezinhos com marmelada fatiada, à hora do lanche, e a gente nem lavava as uvas, olha agora, as uvas tirávamos do cesto e comíamos, eram tão boas as uvinhas, ali a comer dos cestos, uns cestos de verga muito grandes, todos cheios de uva. Para nós era uma novidade, não é? A gente lá na cidade não tinha nada disto. Chegaram a estar turnos de 1.200 crianças. O meu pai vinha fazer o café às 6 da manhã, não é? E era o café com leite mais saboroso que eu já vi na minha vida. E depois a minha mãe vinha mais tarde um bocadinho, mas tinham que partir o pão era daquele pão grande, que era partido às fatias assim muito largas até, e alguns ainda pediam mais, coitadinhos, com manteiga. O pequeno almoço era com manteiga, o lanche era com marmelada. E era aquelas panelas enormes que eram içadas com os guindastes, na altura o forno era a lenha, e era comida caseira, pronto. Todos os dias comíamos carne e peixe, à noite era sempre peixe, e vinha o peixe fresco todos os dias, às vezes ainda vinha vivo, cachucho, quase tudo cachucho. É que havia demasiadas vezes feijão frado para comer. Eu deixei de gostar de feijão frado, agora já gosto outra vez, mas era feijão frado a mais. Mas aquela do feijão frado com o peixe frito era uma coisa que me cansou. Arroz doce, mais que fosse, com açúcar e canela, viva o senhor diretor e a menina Manuela. Este era o prato onde, em princípio, se comia o arroz doce. Um prato que tem mais de 60 anos. Os dias em São Pedro do Estoril eram intensos, cheios de atividade e alegria. A face menos alegre da colónia era a hora da despedida. Uma hora que ninguém gostava de ver chegar. Tenho presente quando a despedida, que era uma coisa terrível, porque nós cantávamos uma canção baseada salvo erro, na Maria Papoula, Adeus aldeia, portanto, parece-me que é assim. Adeus colónia, com toda a cerimónia eu te vou deixar. Adeus vigilantes, com todos os instantes eu torno a voltar. Despedimos dos criados do jardim das camaratas no lugar onde eu dormia. Ai, 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 não me importo, mas também ao sonho de minha mãe, ao tempo que não havia. Acabava tudo a chorar, os formadores, os acompanhantes, os vigilantes, os jovens e toda a gente, porque era uma despedida muito sentida pelo bom que se teve até aí. Portanto, havia razões suficientes para sentirmos muito a despedida. À volta daqui 10 anos,
passei pela colónia e vi grande movimento e desci e fui lá para recordar. Bem, estava toda a gente a chorar, que era o último dia daquele turno e que também me emocionou, como agora estou emocionado. Hoje, quase 9 décadas depois, a Fundação O Século, que desenvolve uma obra social mais vasta e abrangente, através de 16 áreas sociais, continua a promover as colónias de férias para crianças desfavorecidas, dando assim seguimento à herança de João Pereira da Rosa, uma herança que marcou e modificou a vida de milhares e milhares de crianças ao longo de vários anos. Eu aprendi aqui a ser solidária, a saber o que era bom e o que era mau, porque infelizmente, embora eu não tivesse tido o lado mau de muitas crianças, porque vivi aqui, portanto vivi sempre bem, nunca me faltou o essencial, mas deu para perceber o que havia de bom e o que havia de mau na vida. E portanto, ver que foi, de facto, das coisas melhores que podia ter havido. Eu julgo que marcou o século XX, porque foi uma obra social muito importante quando as regalias sociais não eram o que são hoje, quando não se falava em Estado Social e quando estava na mão dos privados poderem prover às necessidades até de lazer daqueles que careciam delas, não é? Portanto, é uma obra muito importante do século XX. Espero que nos próximos séculos continue a ser tão importante ou mais importante do que foi.